Debaixo desta máscara. Debaixo desta máscara. Filler. Uma palavrinha que separa um episódio onde o personagem tá lutando pela própria vida de um outro episódio onde o personagem também está lutando pela própria vida. Mas ele precisa aprender a fazer pizza usando o Rasengan. Quando eu era criança, eu não sabia que filler existia. Pra mim, tudo era canônico. O Shino segurar o riso em uma missão e o Rock Lee querer comer curry era tão importante e tinha que ser tratado com a mesma seriedade da vingança do Sasuke contra o Itachi. Mas aí eu conheci os bounties do Bleach e entendi a mentirada da indústria audiovisual japonesa. Então você quer me dizer que, de repente, tudo que aconteceu de mais importante em um anime, como, por exemplo, o Piccolo e o Goku estarem aprendendo a dirigir carro, é mentira? Que todas aquelas capas de mangá do Dragon Ball que o Goku tá pilotando uma moto ou dirigindo um carro, ele tá fazendo isso sem ter carteira? Porque colocar o planeta em risco por causa de uma trocação franca com o ET, ok. Beleza, agora ele tá colocando todos os motoristas da perimetral da Cidade do Leste em perigo? É aqui onde eu traço a minha linha. A única coisa que me deixa aliviado nessa questão toda de filler é saber que aquela luta que Goku e Luffy foram obrigados a lutar com aquele povo do Toriko é tudo mentira. Que Toriko nunca esteve no mesmo lugar que Naruto, Dragon Ball e o One Piece. Esqueci o mangá, esqueci meu anime favorito. Mas a arte do filler, ela não é dominada por muitos. Então, por causa da incompetência da indústria audiovisual japonesa, a gente é obrigado a lidar hoje com animes de temporada. Eles vêm com seus episódiozinhos bem animados, seguindo fielmente o mangá, entregando uma qualidade e fazendo o anime ser visto de uma maneira como nunca foi vista antes. Mas eles não entregam o principal, que é o que a gente quer ver de verdade. Cadê o episódio de Kimetsu no Yaiba que tem o Tanjiro imaginando como que é o rosto do Obanai por baixo das faixas? Que seria de péssimo gosto, porque o plot do rosto do Obanai é tristíssimo e muito pesado. Mas aí é problema dos roteiristas também. Não dá pra eu dar tudo de mão beijada. As pessoas falam do ritmo de One Piece, mas os personagens de Naruto demoraram 101 episódios pra começar a se perguntar coisas realmente importantes sobre esse anime. Por que o Kakashi tá de máscara o tempo todo? O que ele tá escondendo? Esse homem vive marinando o dia inteiro por baixo dessa máscara, o cheiro de boca mal lavada que ele deve sentir o dia todo. Pra que ele se sujeita a isso? Será que ele tá todo queimado de sol, só na pontinha dos dedos, no calcanhar, em um dos olhos? E aí agora ele precisou, putz, se eu tiro a máscara todo mundo vai ver, e isso é uma situação ridícula. Eu, enquanto personagem maneiro, não posso passar por isso. Então ele tem que definir que a personalidade dele é ser um cara que usa muito pano, é ser um cara que cobre a cara. E você sabe que esse episódio ele é bom porque ele já começa com o arauto da qualidade, que é o corvo que fala ahá, 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 no início do episódio. Eu já contei pra vocês que um dos motivos de eu gostar de Boruto é poder ver as crianças que eu vi em Naruto agindo como adultos em Boruto. O Boruto é o meu anime Slice of Life, caso as pessoas que estão no arco do ponto de ônibus também fossem ninjas. E esse tipo de filler desse episódio é um Slice of Life. É uma das poucas chances que a gente tem de ver essa criançada de 12 anos agindo como uma criançada de 12 anos, com faca na mão. E a Toei sabia que a gente queria ver o rosto do Kakashi, porque não tem nenhuma introdução de motivo de por que Naruto, Sasuke e Sakura estão parados no meio da rua questionando sobre a cara do Kakashi. Por que filler não é canônico? O filler, ele serve pro mangá não alcançar pro anime não alcançar o mangá. Porque o anime sai semanalmente, o mangá também e tal, mas aí, se começa a alcançar, o anime vai passar o mangá. E aí o que tá acontecendo de verdade não vai mais poder acontecer, entendeu? Tipo assim, eu tô desenhando a luta do Rock Lee contra o Gaara. Aí o anime alcançou. E aí depois? Não vai ter como sair semana que vem, pô. Não tem história ainda. Uhum. O mangá, ele tem que estar publicado. E aí eles fazem arco filler, botam episódio filler pra poder fazer uma barriga no anime e o anime ter tempo de acompanhar. Mas aí quer dizer que o que aconteceu no filler não aconteceu, na verdade? É tipo filme, é. Tem alguns que fazem isso direito. Por exemplo, o filme do Dragon Ball Super, do Broly, eles transformaram aquela questão ali do Broly em canônico. Aí agora tá no mangá do Dragon Ball Super, do anime e tal, não sei o quê. Agora tem filler tipo esse do Kakashi aí que é só um filler solto. Isso aí... não vou falar onde acontece porque no resto do texto ali eu falo sobre isso. Mas ele acontece num momento nada a ver. Assim, tipo, não era pra estar acontecendo isso aí. Mas entendeu? podia ser verdade. É como se fosse... Tempo livre, né? É tipo uma historinha que não é canônica. Nesse caso aí não podia, não.
Nesse caso desse episódio não cabe. Mas eles não podiam colocar como se fosse num tempo diferente? Tipo, Podiam falar, e aquele dia lá que a gente tava tentando ver? Podiam. Às vezes eles fazem isso, igual aqueles episódios de Natal do Maluco no Pedaço, que eles começam a relembrar episódios antigos. Eles podiam fazer isso, mas nem sempre faz. Aí às vezes trata como um arquinho paralelo. Tipo, um dos problemas de Bleach é o arco dos Bounties, que é logo depois da Soul Society, que é um arco muito bom, aí vem os Bounties. Um arco enorme de filler, que não faz diferença nenhuma e geralmente não tem a mesma qualidade do mangá. O Naruto sofre muito de problema de filler. Um anime que não sofre de problema de filler é One Piece, porque os fillers de One Piece são excelentes. E pros mais atentos, imagina, volta completamente com o tom. E pros mais atentos, sim, essa aqui é a mesma locação que eles usaram quando o Gaara faz a introdução dele de cabeça pra baixo na árvore e o Sasuke tenta de todas as formas fazer uma entrada mais maneira e a gente sabe que ele não consegue. Tanto ele não consegue que lá no Shippuden, na reunião dos 5 Kages, ele invade como lugar? Aparecendo no teto de cabeça pra baixo, igual o Gaara. E ficou conhecido por ter feito essa entrada que ele roubou do Gaara. O Gaara viveu aquela situação onde você conta uma piada pra alguém, aí essa pessoa pega, conta essa mesma piada só que mais alto, aí todo mundo ri e a piada vira dele. E o episódio já começa com o Naruto questionando se o Kakashi era beiçudo, dentuço ou bicudinho. E poucas vezes a gente vai ver o Sasuke agindo da maneira como ele agiu nesse episódio. Eu imagino que entre um treino e outro, com o Orochimaru lá no Shippuden, na hora de dormir, quando ele se deita no travesseiro de pedra dele, que eu duvido que eles tenham um travesseiro muito confortável no esconderijo, ele deve lembrar desse episódio e ele dá uma risadinha. Porque alguém que se sacode do jeito que Sasuke está se sacudindo, depois de ouvir a palavra beiçudo, isso aqui tu não esquece fácil. é porque ele não pode. O que, o Sasuke? Por quê? Porque quem pode, pode. Quem não pode, sacode. A gente tem que falar disso não acontecer. Eita, riu da própria piada, soluçou. É autossuficiente. Tem que falar isso não aconteceu. Que aqui você pode. É verdade. E se sacode. Putz, eu vou ter que começar a me sacudir nos episódios. Ai, meu Deus. Escutem, aconteceu comigo de amigo meu. Sai toda sexta, 10 da manhã. É bom a gente lembrar também do seguinte, esse filler acontece logo depois que a Tsunade volta pra Konoha e cura o Kakashi e o Sasuke do Mangekyou Sharingan do Itachi. Então é real que a vontade do Sasuke de ver o rosto do Kakashi era maior do que a vontade dele de acabar com o Itachi. Da vontade dele de subir num hospital com o pé sujo de maçã pra lutar contra o Naruto. E esse episódio serve pra mostrar pra gente também que a Toei nem sempre tem verba. Às vezes as coisas são com orçamento apertado. Porque eles usaram muitas locações que a gente já viu eles usando em outros episódios. E usa muita repetição de cena também. Se a gente tirar toda a repetição de cena desse episódio, ele vira um curta de 4 minutos. Pra muita gente, isso que eu falei soa como preguiça. Mas pra quem já é do meio e é mais treinado, sabe que isso que a Toei tá fazendo é uma aula. Eles estão ensinando pra gente sobre economia de recursos. E mostrando também que se o plot for bom, o episódio pode ser qualquer coisa. Tanto que esse episódio é o número 101. Lá fora é o episódio 101, que é um termo usado pra você falar de aulas que vão te ensinar sobre alguma coisa básica. Gente, tá tudo aí. Tá tudo, ó, na nossa cara. Cabe a vocês quererem ver. E eu já vou revelar pra vocês de uma vez o verdadeiro motivo do Kakashi usar máscara. Animadores. O Kishimoto sabia do potencial do mangá dele. Então ele sabia que, se ele coloca um personagem que a cara tá coberta, um dos olhos tá coberto, se ele tiver de lado, você não tem nem que animar nada. Só bota a voz por cima. E o Kakashi só é desse jeito porque ele é, na verdade, um pedido de desculpas. Ele é um espantalho pra uma situação que o Kishimoto gerou. Porque o personagem principal do mangá dele faz assim. E lota a cena de gente fazendo várias coisas diferentes. Imagina pros animadores verem isso. Ah, o personagem principal do anime, ele se multiplica em vários dele, de roupa neon laranja. Imagina pra esse povo. O Toriyama, por muito menos, mudou a cor do cabelo do Goku pra louro só pra não ter que pintar. Imagina pros animadores do Naruto. Espera só um pouquinho, para, espera só um pouquinho. Ele espera também, não espera? Ele espera. Dá uma olhada se você está inscrito nesse canal, se você já deu like, se você deixou um comentário. Vê também se você ativou o sininho pra você receber as notificações. E aos membros desse canal, obrigado. Considera virar membro também. Tem várias vantagens de ser membro que estão todas na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem meus outros projetos, como por exemplo, o Aconteceu com um amigo de um amigo meu, que é o meu podcast junto com a Laura. Então se você gosta das nossas interações aqui, você vai ter sempre um episódio de 1 hora pra ver isso. Então, tá tudo na descrição, dá uma conferida. Eu juro que eu não interrompo mais o vídeo nesse vídeo, mas os próximos eu vou interromper. Então, um beijo, tchau.
Cada uma das crianças tenta perseguir o Kakashi pra ver se ele dá um mole, tirando a máscara, mas ele sabia que ele estava sendo perseguido. Quando é a vez da Sakura, ele tá parado na chuva, olhando aquela pedra com o nome do Obito. Só que quando a Sakura chega perto, porque ela estranha o tempo que ele tá parado na chuva, olhando pra uma pedra, e vai ver, não é o Kakashi. É um espantalho que ele deixou lá fingindo ser ele, se sentindo mal pela morte das pessoas próximas que ele amava. Como não dava mais pra ficar repetindo cenas e situações em Konoha sem ficar muito na cara que tava tendo repetição, eles vão fazer uma missão fora da vila. E como o episódio precisava de um pouco mais de plot pra poder bater 20 minutos, eles introduzem um grupo de ninjas maus que querem se vingar do Kakashi. E o que o Kakashi fez com esses ninjas? Ele só salvou uma menina, que um deles estava indo se declarar pra ela, um emocionado, que chegou chamando ela pra casar com ele na primeira vez que eles se falaram. Logo depois dela ter sido perseguida pelos capangas dele no meio da noite. Só que pra sorte dessa menina, o Kakashi estava por perto, escondido dentro de uma moita, lendo um livro erótico. Então assim, eu não sei se a situação dessa menina melhorou muito com o Kakashi estando ali. E esse episódio teve mais momentos de risco pro núcleo principal do anime do que a Quarta Guerra Ninja. Porque esse cara do mal se disfarça como a dona da estalagem que o Kakashi e as crianças vão ficar, envenena a comida que eles vão comer e quase acaba com o ganha-pão do Kishimoto. Mais um pouquinho e o plot principal do anime é de Neji. As crianças aproveitam esse momento pra esperar o Kakashi comer, porque pra comer ele vai ter que tirar a máscara, só que ele fala que ele tá de dieta. E aí o Naruto, que é o gênio de Konoha e vê atrás do que está por trás, sabia que o Kakashi falaria algo assim. E isso tudo sem Sharingan, tá? Mas também o Naruto, ele tem o Kekkei Genkai da retórica. Ele nunca cairia num genjutsu de palavras. Aí o Naruto faz o quê pra tentar fazer o Kakashi tirar a máscara? Joga um bule cheio de chá quente na cara dele. Olha as cenas de ação com consequências extremas que esse episódio tem. Só que o Kakashi se defende virando a mesa e derrubando a comida toda que estava em cima da mesa. E essa jogada de chá do Naruto teve mais takes em ângulos diferentes do que muita luta final de anime por aí, tá? Importante mencionar também a inteligência desse grupo de vilões, que poderia ter usado um Henge e se transformado na mulher, mas escolheram fazer de maneira muito mais artesanal, porque ele fez uma máscara com o rosto dela, ajustou a postura e mudou a voz. No anime todo, o único que usou essa tática foi o Obito, que é um dos vilões principais do anime e da história do Kakashi. Olha que trabalho lindo de foreshadowing que a Toei tava fazendo nesse episódio. Como esse plano não deu certo, o Sasuke, ele tem outro plano. Eles vão todos tomar banho juntos, porque o Kakashi vai ter que tirar a máscara pra tomar banho. E o Sasuke sabe também que filler, infelizmente, depende muito de fanservice, e se tem uma coisa que o Kakashi tem, é uma fanbase sedenta. E a gente tem outro foreshadowing por parte dos ninjas do mal, porque eles vão atirar um dardo no Kakashi. Só que na hora que ele imagina o dardo pegando, como é que o dardo pega? Na cara do Kakashi, no meio aqui, exatamente igual ao prego que o Pen joga nele. O Naruto clássico tava entregando o Shippuden inteiro. Naruto, Sasuke e Sakura roubam as roupas dos ninjas do mal pra poder fingir que são eles, pra poder atacar o Kakashi, sem ele saber que são, na verdade, as crianças dele. Só que aí a cena corta rapidinho pra gente poder ver os ninjas do mal de verdade fazendo repetição de cena. E quando volta, o Kakashi aparentemente deu uma surra e amarrou as crianças que ele sabia que eram Naruto, Sasuke e Sakura. E ele também sabia que os ninjas do mal estavam atrás dele. O Kakashi questiona: por que vocês estão vestidos desse jeito, hein? E tentando me bater. E aí a Kunoichi, mais preparada, a Kunoichi mais sábia de Konoha, automaticamente já tem uma resposta. E vocês têm noção que a Sakura inventou uma historinha, inventou uma mentira mais rápido que o Naruto, que é o rei de inventar historinha, de meter-lhe um papinho, e fala que eles se disfarçaram desse jeito pra poder pegar os caras que estavam atrás do Kakashi. Depois que o Kakashi ganha desses ninjas, a gente vê a coragem da Toei e também a coragem por parte dos atores desses ninjas, porque eles estão amarrados e parados do mesmo jeito que eles estavam da outra vez que o Kakashi ganhou deles. E eles falam o seguinte: nós estamos amarrados e fazendo os mesmos gestos que fizemos da outra vez que passamos por isso. E arte é isso, é assumir. Tem pouca verba? Faz assim mesmo, não vai dar pra animar de novo? Repete a animação. A gente trabalha assim, isso é anime de guerrilha. E esse episódio, além de trabalhar com foreshadowing, ele também trabalha com callback. Porque no final do episódio, quando eles estão voltando pra Konoha, o lugar onde eles estão é a mesma locação e o mesmo horário do encerramento da primeira abertura de Naruto. A coloração das roupas, o pôr do sol, tá tudo igual. Se não fosse o cabelo da Sakura, dá pra falar que essa gravação foi feita no mesmo dia. E aqui a gente vê uma das maiores dificuldades do audiovisual, que é
terminar. Claramente os roteiristas ficaram perdidos nesse final, não sabiam o que fazer, porque o Kakashi fala, vocês querem só saber o que tem embaixo dessa máscara? Eu mostro pra vocês o que tem embaixo. E aí quando ele abaixa a máscara, só tem outra máscara. Mas talvez, se a gente se esforçar, seja mais um foreshadowing. Porque por baixo da máscara que o Obito usava fisicamente, ele também fingia que ele era o Madara, que se você parar pra ver que quando você finge que você é alguém, você tá de uma maneira mais abstrata vestindo uma máscara de uma outra pessoa. E aí então, talvez por baixo da máscara do Obito tivesse outra máscara, eu acho. Mas esse filler também gera um outro questionamento. No início do episódio a gente descobre que vai ter uma adaptação do livro do Jiraiya. O cara já tem 3 50 Tons de Ninja publicados e agora ele vai ter também um filme. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa renda entrando, em um momento do anime, ele pega dinheiro do Naruto, que já tinha pouco dinheiro, porque o terceiro roubou a herança toda dele. E o que o Jiraiya fez pelo Naruto? Deu um casaco novo pra ele, porque ele nem deu o joguinho completo. Porque a calça do Naruto é a mesma calça com a bainha desdobrada. E uma adaptação de um filme deve render um dinheiro. E quando é que esse dinheiro vai ser repassado pro Naruto? Quanto desse dinheiro vai cair pro Naruto? Nada! Qual é o endereço da conta PJ do Jiraiya? Onde estão caindo esses royalties dessa parada? Ninguém sabe, ninguém fala do que realmente importa. Cadê isso sendo mostrado em Boruto? E o principal, por que é do interesse do Kishimoto que a velharada de Konoha, esses velhos, fiquem tirando dinheiro do meu Narutinho? Hein, Kishimoto? Eu sei que o vídeo acabou, mas por que você não vê esse E essa playlist Esse aqui aqui, foi escolhido a dedo que é pra uma você. playlist que também é pra você. Se inscreve, por que você não vê esse aqui? Se inscreve no canal, vira membro, assina o Apoia-se, vê a playlist. Apoia o canal. Vai que tem alguma coisa que você Clica aqui. gosta. Aqui, ó, Sabe. em mim, pra se inscrever. Clica em mim. Clica em mim.